bem-vindos e bem-vindas ao RH Top 5 2025. Como vocês já sabem, eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e agora eu vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou um homem branco de estatura mediana, com cabelo, barba e bigode castanhos, olhos também castanhos, e estou usando uma camiseta preta. Estou num ambiente bem iluminado, em frente a uma parede neutra com alguns elementos de decoração que estão aqui que aparecem, né, ao lado da minha cabeça. Essa aqui é a trilha Jornada de Capacitação e a gente vai conversar sobre as dicas de ouro para tornar um treinamento de fato atraente. Esse é sempre um desafio dos profissionais de recursos humanos, dos profissionais de TI&D, e eu tenho aqui para nos acompanhar a desbravar essa jornada de capacitação dois convidados muito especiais. Estou falando do Bruno Falcão, diretor de negócios na Sou Educação Corporativa. A Sou está indicada na categoria Educação à Distância no Top of Mind de RH deste ano. E também está aqui com a gente a Leandra Brito da Silva, Head de Gente e Gestão na Bencorp, empresa que está indicada na categoria Saúde Ocupacional no Top. Gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês, tanto da Leandra quanto do Bruno. Passo agora a palavra do Bruno para que ele possa fazer uma breve apresentação de si e também uma audiodescrição. Bruno? Maravilha, Daniel, obrigado pela apresentação. Prazer em estar com você aqui hoje novamente, né? Estivemos ano passado já participando aqui do Top RH 5. Leandra, prazer estar com você também. Eu sou Bruno Falcão, homem branco, cabelos, olhos e cavanhaque, castanhos. Estou usando uma camiseta social azul, camiseta jeans, e no fundo tem uma estante com, enfim, uma série de decorações, de recordações. E muito bom estar aqui com vocês. Falando brevemente sobre mim, eu sou sócio e diretor de negócios na Sou. Sou uma empresa que está há 16 anos no mercado de educação corporativa. Eu estou em educação corporativa há aproximadamente 14 anos, né? Então já venho aí com uma certa bagagem e espero poder contribuir aqui hoje com essa temática aí dessa trilha que a gente vai falar sobre conhecimento. Então, bora lá. Estou bem animado aí pelo nosso papo. Bora lá, também estou animado, Bruno. Obrigado pela participação e agora eu passo a palavra para Leandra. Bom, bom dia, né, a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei extasiada aí com o convite de poder participar. Esse é meu primeiro evento aí do Top. Agora, como Head de Gente e Gestão da Bencorp, eu que fui cliente da Bencorp, né, enquanto gerente em outra empresa, agora como Head de Gente e Gestão da empresa. Tive aí minha carreira construída, né, iniciando em RH, depois passando aí vários anos por consultoria, auditorias, e agora vou depois retornando para recursos humanos e aí no últimos 12 meses, fazendo uma transição de carreira dentro da área de recursos humanos, saindo da parte mais operacional e vindo mais agora para uma área mais estratégica, de desenvolvimento de pessoas. Então, de fato, estar aqui com vocês é um enorme privilégio e poder compartilhar um pouco aí dessa trajetória, do que eu tenho visto nos últimos tempos e o que de fato me brilha os olhos quando se fala de treinamento, né? Então, muito obrigada aí pelo convite. Show de bola. Leandra, a gente que agradece e parabéns pela movimentação de carreira. Desejo muito sucesso para você. É muito legal que você já esteve dos dois lados do balcão, digamos assim, quer dizer, acaba tendo uma visão mais generalista, mais ampla, e com certeza isso vai contribuir muito para a nossa conversa de hoje. E eu queria começar, já inclusive com você, Leandra, te perguntando, de acordo com a sua experiência, sobre aquilo que faz um treinamento ser inesquecível, sobre aquilo que faz de fato um treinamento ter alto índice de engajamento, fazer com que as pessoas estejam envolvidas, tenham uma conexão grande com essa trilha ou essa experiência de aprendizagem. A gente sabe
quanto o treinamento e desenvolvimento, o autoconhecimento e toda a parte de desenvolvimento profissional e humano passaram a ser muito importantes hoje em dia, e a gente está falando não só de hard, mas de soft skills também, a gente sabe disso, e cada vez mais, né, a impressão que a gente tem é de que com o passar do tempo, esses elementos vão ficando cada vez mais importantes, mas a gente sabe também que o desafio de qualquer treinamento é engajar, é fazer com que as pessoas de fato estejam envolvidas e conectadas com aquela experiência de aprendizagem. E aí, de acordo com a sua experiência, eu queria que você falasse quais são os elementos que de fato encantam e engajam. Perfeito, vamos lá. Eu acabei esquecendo de falar minha autodescrição, né, mulher Ah, é verdade, é branca, de verdade. olhos castanhos, cabelos escuros, estou aqui com um cachecol vermelho, estou aqui numa sala da empresa, né, uma parede de vidro, né, sem maiores detalhes. Mas vamos lá, eu acho que o importante da tua pergunta é um pouquinho justamente da minha transição. Eu já participei de vários treinamentos, inclusive já fui de empresas que tinham trilhas de treinamentos bastante robustas, e alguns eu participava, adorava participar e outros não. E só recentemente que eu consegui entender o porquê, né, o que que algum treinamento acabava prendendo mais a minha atenção, e alguns treinamentos, né, me faziam ficar dispersa. E aí, recentemente eu fiz participei de um curso, né, de palestras, né, e foi muito interessante, porque aí foi quando eu entendi o que de fato prende a minha atenção, né. E o bacana é que nesse treinamento ele trouxe 5 elementos que fizeram todo sentido para mim. Que primeiro, é uma abertura impactante, né. Por que que eu estou ali fazendo esse treinamento? Qual é o objetivo, né? O que que ele vai servir para minha vida? O que que ele vai agregar para minha carreira ou para minha vida pessoal? O segundo é o elemento da grande promessa, né? O que que isso vai me levar, né? De que forma que eu posso usar aquele conteúdo para me fazer, né, subir mais um degrau da minha carreira? Terceiro, o storytelling. Eh, Nós nos conectamos com histórias. Eu sou uma dessas pessoas, né, eu adoro escutar histórias. E todo treinamento que tem uma boa história por trás, que a gente consegue conectar o conteúdo com aquela história, faz de fato a gente, lembrar daquele treinamento para o resto da vida. É importantíssimo isso. O método, né, como que eu construo uma linha de raciocínio em que o treinamento faça sentido do início ao fim, né, onde as pessoas consigam lembrar, né, cada passo é uma construção de pensamento. Isso é bastante importante. E por fim, a gente chama de, né, gran finale, né. Como que é o final desse treinamento? O que que a gente leva com aquilo, né? Como que ele atingiu o nosso coração? Hoje a gente percebe, e aí eu tive a oportunidade de ter bastante contato com o mercado digital, e eles exploram muito essas gatilhos mentais, exploram muitas técnicas que hoje a gente esquece de trazer para o meio corporativo. E, e quando a gente percebe ali, como que eu amarro tudo isso no final, no treinamento? Como é que eu coloco uma pessoa para ação depois do treinamento? Uhum. E às vezes a gente esquece, né? A gente termina o treinamento e, então, gente, foi isso, que bom que vocês participaram, façam uma avaliação e tá tudo certo. E não, tem que ter um passo para ação, né? Então, acho que esses são grandes elementos que eu tenho aprendido aí nos últimos tempos, que fez muito sentido para mim, na minha trajetória, e é o que de fato eu vejo que tornam aí algumas regras de ouros para um treinamento se tornar inesquecível. Pô, muito bom. Deixa eu endereçar essa mesma pergunta para o Bruno, para ouvir também as impressões dele. Bacana, bom, acho que a gente já teve uma boa aula aí da Leandra em relação a esses pontos. Eh, então vou talvez só tentar complementar alguma coisa, em relação a isso, né, no que a gente enxerga na Soul, né, como uma empresa que desenvolve soluções de educação. De fato, acho que, o primeiro ponto, né, que a gente, pensa em relação a tornar um treinamento inesquecível, é a aplicação desse treinamento em relação à realidade daquele profissional, né. Por que que eu estou dizendo isso, né? Uma das coisas que a gente conversa bastante com os nossos clientes é que muitas vezes as pessoas elas são
colocadas em treinamentos ou em ações de capacitação, onde não existe uma clareza do porquê que ela está fazendo aquilo e enfim, qual é o nível de impacto que aquilo vai ter na carreira, na jornada dela dentro da organização. Então, esse é um primeiro ponto que pode parecer muito simples, né, mas que faz muita diferença, né? A gente colocar as pessoas para desenvolvimento naquilo que de fato elas precisam, né, se desenvolver naquele Uhum. momento. Então, isso é um ponto que a gente vem trabalhando bastante com os nossos clientes. E aí, de fato, os pontos trazidos pela Leandra são importantes, né? Ter, de fato, ali uma boa construção andragógica disso, né? Com um propósito claro, com trazer história, né? O storytelling ele é de fato algo muito relevante quando a gente fala de treinamento. As pessoas, sem dúvida, se conectam com histórias, né? E elas se enxergam nessas histórias. Então, isso acaba sendo um ponto de conexão bem importante. É, e tem algumas coisas que eu costumo levantar, que eu acho que fazem toda a diferença de um treinamento impactante para um treinamento não impactante, né? Ou seja, para um treinamento inesquecível. Que é, por exemplo, também a pessoa ter condição não apenas de receber passivamente aquele conteúdo, mas ela ter a condição de colocar aquilo em prática, né? E aí, quando a gente fala de educação à distância, estou falando de simulação, né, de cases, né, trabalhar alguma coisa relacionada a solução de problemas, né? Então, o problem-based learning, isso ajuda muito novamente, a pessoa conseguir transferir a teoria para a prática de uma forma melhor. E eu acho que isso é muito relevante quando a gente fala de engajamento, né? A pessoa, de novo, ela enxergar como é que ela transfere aquilo para o dia a dia, para a realidade dela ou para um problema que ela vivencia na posição que ela está. Então, são pontos ali importantes para a gente poder começar esse nosso papo aqui em relação a como tornar um treinamento inesquecível, né? Como é que a gente faz para, de fato, engajar as pessoas nessas ações. Maravilha. Agora eu queria conduzir o nosso papo para o espectro oposto, digamos assim, né? Porque às vezes, tão importante quanto saber o que fazer para engajar, é entender o que não fazer, né? O que pode dar errado, o que pode comprometer, digamos assim, a experiência de aprendizagem como um todo. E aí eu queria convidar vocês para falar um pouquinho sobre os erros a serem evitados. Quem quer começar? Fica à Por vontade, favor, Bruno. Leandro, se quiser começar. Eu começo? Ah, Não, não, pode começar, Bruno. Vamos lá, agora a gente inverte. Boa, boa, boa. Não, tranquilo. Eu talvez poderia dizer que totalmente o contrário do que a gente falou é um bom começo, né? Enfim, acho que quando a gente fala do que não fazer, né, dos erros, eu acredito que, assim, não vou dizer erros, tá? Mas acho que pontos que talvez possam ser evitados, né? É, eu percebo que cada vez mais as pessoas elas disputam a atenção delas com N coisas ao longo do dia, né? Então, ela tem que fazer todo o trabalho dela, todas as ações, e aí vem uma ação de treinamento. Então, primeiro ponto que a gente falou, né, é a conexão, né? A conexão daquilo em relação ao por que é importante eu realizar, eu me desenvolver, eu fazer esse treinamento que eu preciso fazer, né, que está sendo demandado. A gente precisa pensar isso de uma forma estruturada, né, e fazer isso refletir no conteúdo que está sendo passado, né. Então, a gente precisa conectar esse tema, né, essa temática do conteúdo a um problema real que aquela pessoa precisa ou está enfrentando ou vai enfrentar, enfim. Isso precisa estar muito claro para esse participante, né, para que a gente consiga, de fato, prender a atenção dele. Então, acho que quando a gente coloca ações que são muito longas, né? A gente cada vez mais vem falando sobre microlearning, cada vez mais a gente vem tendo o nano-learning, então a gente vem reduzindo, né? Isso em pílulas cada vez menores para poder ser, de alguma forma, mais fácil de digerir pelas pessoas. Eu acho que esse é um ponto. Então, quando as empresas elas oferecem formações que são extremamente longas, né? E claro, não estou dizendo aqui para você fazer um MBA em 10 minutos, mas existem estratégias de conteúdos que a gente pode aplicar, né?
E isso ajuda muito quando a gente começa a pensar em questões relacionadas, por exemplo, a questão da pessoa ter que dividir o tempo dela entre várias temáticas, entre várias atividades, né? E, puxa, incluir a aprendizagem sendo mais um ponto para ela, né? Então a gente tenta trazer ao máximo, isso a gente vem fazendo aqui na Soul, né, com os nossos clientes, ao máximo a aprendizagem no fluxo do trabalho, né? Então quanto mais integrado com o trabalho que a pessoa está executando, quanto mais breve, né, for aquele momento da pessoa com o conteúdo, e aquele conteúdo ser de alguma forma estratégico, ser importante, ser relacionado com uma dor real, trazer algum momento, né? Isso ajuda, né, a evitar alguns erros ali, alguns pontos que talvez dispersem um pouco a atenção dessas pessoas, né? Então acho que esse é um ponto de trazer para o fluxo do trabalho. E um outro erro que eu queria só trazer aqui que acho que talvez é legal da gente explorar é que muitas vezes a gente pensa na aprendizagem, na educação apenas formal, né? Aquele momento dela com o conteúdo, o momento de sala de aula. E aí eu acho que um erro que as empresas têm é não explorar o informal quando a gente fala de aprendizagem, né? Porque a aprendizagem realmente ela acontece não só na sala de aula, não só no momento que a pessoa está realizando um conteúdo online, mas ela acontece no dia a dia, numa troca com o seu colega, no momento em que a pessoa vai né, para campo e ela começa a vivenciar situações reais. Isso é aprendizagem também, isso faz parte do processo de construção de conhecimento. E muitas vezes as empresas não olham por esse lado, né? Então, acho que talvez esse é um erro aí que a gente precisa começar a evitar, né? A gente começar, de fato, a trazer o informal como parte da construção de conhecimento e o TID se apropriar disso de alguma forma, né? Incentivando, trazendo formas de mensuração depois para esse informal. Então, existem N formas ali da gente usar isso ao nosso favor. Então, acho que é um erro bom ali para evitar, né? Começar a olhar o informal também como parte do processo de construção de conhecimento. Boa, muito, muito bons pontos, né? Porque conforme você foi falando, Bruno, eu parei para pensar em como o treinamento hoje ele tem uma característica mais informal também, até porque ele tem que estar acessível o tempo todo, né? Se você vai inserir as pílulas de treinamento, seja o que a gente pode falar de microlearning e tal, no dia a dia do trabalho, quer dizer, as pessoas vão aprendendo on the go, né? Quer dizer, pô, agora eu preciso aprender isso, ela vai lá e acessa. Como a gente faz com o YouTube, né? Ah, eu preciso trocar uma tomada, gente. Você entra lá no YouTube, né? Então, acho que tem muito a ver com isso também, né, Bruno? E aí, Leandra, quais outros erros que precisam ser evitados? Vamos lá, então além de todos esses que o Bruno colocou muito bem, vou tentar trazer alguns, para complementar então. Então acho que um deles é conhecer o público e entender que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Eu fiz uma formação de mentoria uma vez e foi explorado muito bem que cada pessoa, né, e a gente pode olhar muito para o DISC também ou para outros, eh perfis comportamentais, testes, enfim, que cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende pela comunicação, tem gente que aprende, né, pela análise, tem gente que gosta de gamificação, tem gente, enfim, não adianta a gente ter uma receitinha de bolo. É importante que dentro de um treinamento a gente explore o visual, o auditivo, o olfato, enfim, todos os sentidos para que a gente possa atingir a cada pessoa de uma maneira diferente. Então, acho que isso ajuda bastante, né? Além disso, eu acho que conhecimento técnico é muito importante, né? A preparação da pessoa que vai dar o treinamento. Quem está na audiência, se ela sente que a pessoa não sabe ali o conteúdo com profundidade, isso faz muitas vezes a gente perder a atenção das pessoas durante, né, o treinamento. Além disso, um outro erro que eu também acho que acaba acontecendo e que é uma das coisas que eu também aprendi aí com o mercado digital, foi a questão da chamada, né, do treinamento. Muitas vezes a gente acaba fazendo um treinamento, um nome ali que, né, as pessoas não chamam muita atenção, não se interessam, acabam, né, não querendo fazer ou procrastinando, e aí entra, né, um papel
muito conhecido hoje em dia, né, que é o copywriter, né? Como que eu faço, né, o meu treinamento ficar atrativo para os colaboradores ou para as pessoas em geral? Então isso é bastante importante. Eh, outro ponto também que eu vejo que a gente pode começar a explorar nos nossos treinamentos na área corporativa é que comumente a gente deixa ali o treinamento aberto para todo mundo e é tudo aquilo que é muito disponível, fácil, as pessoas não dão muita atenção. Né, e aí a gente tem a questão do gatilho da escassez, não é mesmo? Então tudo aquilo que é escasso as pessoas se interessam mais. Então, eu acho que utilizar, né, essa parte de dizer: "Olha, esse treinamento aqui ele é para um grupo específico ou para as primeiras pessoas que se inscreverem", isso ajuda a despertar mais a atenção das pessoas, né, para determinado conteúdo. E eu acho que um outro ponto que eu só vou complementar o que o Bruno falou, porque ele falou com muita propriedade, né, ele falou de informalidade. E aí eu vou complementar com uma outra palavrinha que para mim faz muito sentido no treinamento, que é vulnerabilidade. Perceber, né, na pessoa que está transmitindo o conteúdo, vulnerabilidade, falar dos próprios erros, falar do que não deu certo, conecta. E aí isso faz com que a pessoa se interesse ainda mais pelo conteúdo e veja que o treinamento ele serve para a gente dar um caminho, uma direção, mas o erro faz parte, né? As falhas fazem parte. Tudo que a gente erra faz parte do processo de crescimento. Então, acho que isso é importante trazer no treinamento. Nada é lindo, nada é maravilhoso. A gente não vai sair daquela sala ou daquela audiência sabendo tudo, sendo perfeito. Tem de fato que, como o Bruno comentou, né, fazer de uma forma que a gente possa aplicar aquilo para a vida real e saber que a gente vai errar durante o processo até a gente chegar num ponto que realmente a gente vai ficar bom em determinado tema, por exemplo. Acho que esses são talvez dos pontos que eu poderia complementar aí um pouquinho. Fantástico, Leandro, excelentes pontos. E você sabe que a primeira coisa que você trouxe nessa sua última resposta, que é conhecer o público, tem muito a ver com a minha próxima pergunta, que é justamente sobre os perfis de aprendizagem, né? A Leandra falou, cada pessoa aprende de forma diferente, tem gente que prefere aprender com vídeo, tem gente que prefere aprender com áudio, ou lendo, e etc., ou colocando a mão na massa e tudo mais. E a gente tem percebido, né, gente, inclusive juntando com outro tema que está muito relacionado com T&D hoje em dia, que é a inovação, a gente tem percebido que uma das portas de inovação, quando a gente fala de experiências de aprendizagem, tem muito a ver com a hiperpersonalização, né? Quer dizer, conhecer os usuários ao máximo, e aí cada pessoa tem a sua trilha de aprendizagem e etc., inclusive em termos de abordagem mesmo, em termos de que tipo de material que ela prefere e tal. Eu acho que a gente já teve outras conversas aqui no RH Top 5 em que a gente falou um pouco sobre a hiperpersonalização, inclusive chamando atenção para os prós e contras, digamos assim, mas eu queria realmente que vocês falassem também sobre esse tema, até porque, além de especialistas, vocês já acabaram falando sobre a importância de conhecer a audiência, mas eu imagino também que a gente tem que ter um olho atento para aqueles treinamentos que todo mundo tem que acessar, independentemente da trilha em que ela esteja posicionada e tudo mais. Então eu queria que o Bruno falasse um pouquinho sobre os prós e contras, mas principalmente sobre a importância, de fato, de conhecer a audiência e de um treinamento respeitar essas características individuais. Ótimo, muito bom. Não, a Leandra foi super feliz nessa pontuação dela. De fato, conhecer o público é um passo necessário, né? A gente precisa, de fato, entender com quem a gente está falando e aí eu volto na minha fala inicial, né? E o que é esperado. E essa pessoa precisa estar claro para ela do impacto que aquilo tem, de fato, na jornada dela como profissional ali naquela empresa, né? Ah, falando sobre hiperpersonalização, né? Eu acredito que assim esse é um grande desejo que todas as empresas têm, né? Ah, porém que a gente sempre esbarrou, né, ao longo dos anos aí até pouco tempo atrás na questão financeira, né, de orçamento. Então, assim, pensar em eu preciso desenvolver uma trilha especialmente aqui eu estou falando no digital, né? Mas acho que a gente pode pensar no presencial também.
uma trilha em que eu tenha caminhos diferentes, né, recursos diferentes para diferentes estilos de aprendizagem ou preferências de aprendizagem, como quer que a gente chame, era algo muito caro, né? Então, não raramente vinham até nós e pediam, né, os clientes pediam, puta, eu preciso de um treinamento que vá do porteiro ao presidente da empresa e tal. E aí a gente falava assim, beleza, a gente pode fazer, mas vai ser efetivo, né? Qual é o objetivo por trás disso? Porque, assim, a linguagem que a gente vai utilizar, o repertório que esses diferentes públicos têm são muito diferentes entre eles, né? A forma de comunicação entre eles é diferente. Então, a gente precisa analisar pela ótica da efetividade, né? O quão efetivo é isso. E aí entender, não, isso daqui está sendo feito só para comunicação. Pô, legal, tem um ponto. Não, a gente está fazendo isso porque, pô, de fato eu preciso mudar um comportamento das pessoas. Talvez não seja o melhor caminho, né? E aí só trouxe esse briefing aí porque, claro, depois da inteligência artificial, né, generativa, ter ganho essa massificação aí a partir de 2023, as empresas começaram a enxergar isso como um caminho possível, né? Porque agora, aquilo que levava semanas para eu poder adaptar um roteiro de um e-learning para um vídeo, ou de um presencial para um online, né? Ou até mesmo a partir de um determinado roteiro eu conseguir criar diferentes variações de roteiros para públicos diferentes, a gente começou a ganhar mais escala nisso, né? E isso acaba se refletindo. Então, eu acredito que assim, nem sempre vai ser possível, e aí eu acho de novo por uma questão de estrutura das empresas, do T&D das empresas para conseguir ofertar múltiplos recursos, mas eu acredito que assim para treinamentos que sejam vamos chamar de treinamentos mais críticos, né? Aqueles treinamentos que a gente entende que ele tem um impacto no resultado ou que vai ter um alinhamento mais estratégico com o negócio, é importante dispor de diferentes ferramentas, né? E aí, assim, cada vez mais a gente tem sido provocado e a gente tem feito entregas que posicionam diferentes recursos para uma mesma solução, né? Então, eu entrego um conteúdo online, um e-learning, mas eu entrego também um material de leitura, eu entrego também um material no podcast com uma discussão, porque esse é um recurso legal. Eu entrego também algumas pílulas de conhecimento que vão complementando essa jornada. Então, a gente acaba saindo de uma solução educacional única para uma jornada com N elementos, né? E isso ajuda demais, assim, a ser mais palatável para diferentes públicos. Tem público que fala, putz, eu não quero ouvir um podcast, mas, puxa, vai ser muito legal ouvir um formato de vídeo. Ou para fazer uma leitura desse material vai ser muito interessante. Então, a gente dá disponibilidade desses recursos para as pessoas e elas consomem de uma forma mais autônoma aquilo. Então, a gente trabalha alguns elementos, né? A própria ideia do self-learning, né, da eutagogia, acaba sendo explorada nesse aspecto. Então, eu acredito que a gente tenha muito a ganhar e com o avanço aí da IA generativa, né, com esses recursos diferentes que vão sendo trazidos, eu acho que tende a facilitar muito a vida das áreas de T&D. E aí a gente vai precisar ter uma boa curadoria desses conteúdos que vão sendo construídos, né, para a gente não pecar só, e acho que esse é o único ponto de atenção que eu trago, pelo excesso de informação sem profundidade, porque acho que isso pode também colocar um pouco de descrédito na área de T&D. Então, acho que isso também tem que ser observado, sabe? Ao invés de ficar, eu estou disponibilizando 70 recursos de aprendizagem aqui, mas assim, desses 70 recursos, eu tenho um ou dois recursos bons. Então, é avaliar, né? É a quantidade versus a qualidade e sempre olhando o público como sendo o ponto principal, né, de impacto que a gente quer ter. Então, acho que é um pouco por esse caminho que as áreas de T&D precisam ir. Boa. Leandro, a gente já está com o nosso tempo quase terminando, então eu transmito para você também a pergunta sobre a importância da personalização nas jornadas de aprendizagem, mas também já deixo aberto aqui para você deixar uma dica de ouro para a gente ter um delivery incrível, né?
como a própria Leandra falou na sua primeira fala, para a gente ter uma entrega final incrível, a gente deixar uma dica de ouro também. Bom, eu acho que a personalização, ela, como o próprio Bruno falou, às vezes, né, viável, às vezes não. Mas aí eu também vou trazer, talvez, só para complementar a importância de grupos diversificados, né? Que aí traz Uhum. a experiência de cada um, a aprendizagem por experiências. Eu aprendo com o erro do outro, eu aprendo com o sucesso do outro. E eu tenho participado de vários treinamentos onde se juntam pessoas, né, desde CEOs, diretores, até pessoas mais com cargos menores, de analistas, em que você troca experiências diferentes, seja porque estão em empresas diferentes, seja porque estão em áreas diferentes, e isso faz o crescimento do todo. Né, tem uma frase que é bem importante, né? Sempre seja a pessoa menos inteligente da mesa, não é mesmo? E eu acho que é bem sobre isso. A gente sempre busca estar no meio de pessoas que sabem algo que a gente não sabe. E essa troca, seja num treinamento, seja num projeto, seja em qualquer situação em que a gente queira construir conhecimento e compartilhar conhecimento, ela é fundamental. Então, pensar que mesmo que eu tenha que colocar pessoas diferentes no mesmo lugar e eu não consiga personalizar tanto, a troca de experiências vai fazer que aquele conteúdo seja tão rico quanto se eu tivesse personalizado ele ao máximo também. Bom, eu acredito nisso. Maravilha. Bruno, e a dica de ouro? Muito bom. É difícil uma dica de ouro, né? Acho que são tantas coisas que a gente gostaria de falar, mas eu acredito que, assim, talvez a minha dica de ouro, ela toque em alguns elementos que a gente já falou, né, de entender o público. Eu vou muretar aqui, tá, gente? Eu vou ficar em cima do muro e vou passar algumas dicas, mas eu vou tentar concentrar rapidamente em uma única fala. É, conhecer bem o público, entregar um conteúdo que seja prático, prático no sentido de que a pessoa consiga colocar em prática aquilo no dia a dia dela. Isso vai ajudar muito a manter o engajamento, né? E quando o cérebro percebe, de fato, um ganho concreto com aquilo, né? Eu entendo que as pessoas tendem a se engajar, né? Se elas veem a possibilidade de transformar a realidade delas, elas tendem a se engajar, e isso vai ajudar muito as áreas de T&D a alavancarem ali o seu valor dentro dessa entrega, né? Então, eu iria por essa linha, a gente conhecer bem o nosso público e fazer uma entrega que, de fato, permita que a pessoa transfira aquilo para a realidade dela. Isso vai fazer uma grande diferença. Perfeito, maravilha. Gente, Leandra, Bruno, nosso tempo está já estourado, na verdade. Quero agradecer imensamente a participação de vocês dois, desejar muito sucesso para vocês, para a Soul, para a Bencorp. E para você que está nos ouvindo, quero deixar os dois últimos recados aqui que vocês já conhecem, que é, obviamente, para continuar acompanhando todas as outras rodas de conversas aqui no RH Top 5 2025. E, claro, a gente lembrar que a gente está na reta final da votação na segunda fase de votação do Top of Mind de RH, até o dia 30 de setembro, você pode se inscrever, pode fazer parte do nosso colégio eleitoral, é só entrar em topofmindgrh.com.br e fazer um breve cadastro. E aí você, sendo profissional de recursos humanos, já vai estar habilitado para votar em todas as categorias, e sim, o seu voto pode fazer uma grande diferença para que a gente conheça os vencedores lá na grande festa do dia 22 de outubro desse ano, quando a gente vai conhecer os vencedores profissionais e empresas vencedoras dessa edição do Top, tá bem? A gente se vê numa próxima roda de conversa. Um grande abraço e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag
#28TopRH.